Voltamos aqui com o TV Mar News, são 10 horas e 6 minutos. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Alagoas, emitiu um alerta sobre ondas de até 3,5 metros a partir do meio-dia desta terça-feira, dia 16, até as 9 horas da quinta-feira, dia 18 de junho. A Capitania dos Portos de Alagoas recomenda aos navegantes de embarcações de pequeno e médio porte que evitem navegar no mar nesses dias. E a gente, no início do programa, passou aqui para vocês a atualização, sobre essas chuvas que têm caído aqui no nosso estado desde sábado, e a gente atualiza a situação lá do rio Jacuípe. A gente mostrou mais cedo algumas imagens e a gente tem aí já imagens do rio Jacuípe, que banha os estados de Alagoas e Pernambuco e já transbordou. As cidades de Ibatequara e Colônia Leopoldina estão em estado de alerta com o aumento do nível desse rio. Vamos acompanhar aí o vídeo. Mas ali na frente é o rio. Estamos vendo aqui que a antiga garagem da prefeitura, o rio é atrás dele aí, está tudo da mesma altura. A altura que você está vendo aqui é o rio ali, ali por trás da casa. Bom dia, pessoal, Jacuípe, viu? O rio já transbordou. Isso não é só água de escoamento de encostas, não. Isso é o rio também que não está suportando mais água. Essa mesma altura aqui é o rio ali dentro. Aqui não dá para ir para lá, mas ali na frente é o rio. Estamos vendo aqui que a antiga garagem da prefeitura, o rio é atrás dele aí, está tudo da mesma altura. A altura que você está vendo aqui é o rio ali por trás das casas. Essa é a situação aí do rio Jacuípe, O estado está em alerta com essa situação. Há também, a gente volta aqui a frisar que há também uma situação complicada na região ali de Marechal Deodoro por conta das chuvas. O nível da lagoa também tem subido, que inclusive se coincidir com a maré alta, a gente certamente tem alguns problemas maiores. Olha só, equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar retomaram nesta segunda-feira as buscas pelo adolescente João Vitor, de 14 anos, que desapareceu no domingo ao entrar no riacho Canabrava, um braço do rio Mundaú, em União dos Palmares. O Corpo de Bombeiros fez buscas, mas não encontrou o menino. E a gente tem imagens aí do trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, que foi retomado, então, já na manhã de hoje. A população aí acompanhando esse trabalho do Corpo de Bombeiros, esse é o riacho Canabrava, um braço do rio Mundaú, onde o garoto desapareceu. E essa é a imagem aí do garoto de apenas 14 anos. E agora a gente vai ver a matéria que fala sobre o número de acidentes envolvendo motociclistas nesse período de pandemia. Esses acidentes têm acontecido de uma forma mais incisiva. A gente vai acompanhar na matéria de Mara Almeida. Mesmo com o isolamento social e todas as campanhas, ainda assim cresceram aí os acidentes com motociclistas em cerca de 40%. Quem vai explicar melhor para a gente esses dados e também por que isso aconteceu é o Tenente Coronel Lisiário, ele que é do Batalhão de Polícia Rodoviária daqui de Alagoas. Bom dia, Tenente Coronel, obrigada pela sua participação aqui com a gente TV Mar News. É um aumento até um pouco chocante, Porque a gente está vivendo um momento diferente em que é pedido para que as pessoas elas fiquem em casa sempre que necessário. Exatamente. Bom dia aos telespectadores da TV Mar. O Brasil ele tem um problema crônico, nessa questão de acidentes com motociclistas. O Brasil ele é o segundo no ranking onde acontece mais mortes no trânsito por acidentes de motos com vítimas fatais. A gente perde apenas para a Colômbia. Então, no Nordeste, a gente também tem um problema crônico ainda mais. E aqui no nosso estado, no estado de Alagoas, na região do Agreste, a gente tem alguns municípios pontuais que estamos tratando já essas anomalias há bastante tempo. Alguns municípios têm se destacado de forma bastante negativa no que diz respeito a esses números de acidentes. Então, a gente tem aí, desde quando foi editado o primeiro decreto governamental, do dia 20 de março até o dia 31 de maio, nesses 70 dias por aí, houveram 29 mortes. Ou seja, foi um acréscimo em relação ao ano de 2019, em torno de algo de 40%. Então, são nos municípios de Craíbas, Igaci, Arapiraca, Giraldo Ponciano, Campo Alegre e Limoeiro de Anadia. Então, o nosso batalhão, mesmo em época de pandemia, a gente ficou um pouco
alerta nessas situações, porque durante esse período era para as pessoas estarem com um fluxo ainda menor pelas rodovias. A gente conseguiu reduzir o número de acidentes nesse período, todavia aumentou o número de acidentes com motos com motociclistas. Então a gente sabe que a presença do policial na rodovia, ela coíbe o cometimento de infrações. Então a gente tem intensificado de forma bastante presente durante mais ou menos 15 dias, que foi a última vez que houve um acidente com vítima fatal nessa região. Então de lá para cá não houve sequer nenhum acidente mais com motos nesse período. No início do ano, a gente fez um trabalho educativo na região agreste do estado, fomos às escolas, aos centros de formação de condutores, às faculdades, fizemos um trabalho bastante interessante e a gente conseguiu, por 70 dias, a gente não ter nenhum acidente com vítimas fatais na região agreste. Mas, infelizmente, a gente sabe que nesse período de pandemia, a gente tem usado o bom senso em algumas situações, em virtude da dificuldade que as pessoas estão passando, mas só que, às vezes, a flexibilização, ela ocorre em certas anomalias. E está aí a prova. As pessoas aumentaram o número de acidentes com vítimas fatais, sua grande maioria jovens, entre 24 a 35 anos, e agora nosso batalhão está agindo de forma repressiva. O que tínhamos de fazer de forma educativa, a gente já fez. Agora a gente está trabalhando de forma repressiva, combatendo de forma veemente e fazendo a apreensão de todos esses veículos que estão sendo flagrados nas rodovias, com condutores dirigindo sob efeito de álcool, inabilitado, sem capacete, que é uma coisa cultural no nosso interior, conduzindo motocicleta com 3, 4 pessoas em cima. São várias situações de irregularidades que nós encontramos e que agora iremos combater de forma mais eficaz. Para vocês terem uma ideia, na segunda-feira, agora próximo passada, entre o município de Igaci, Giraldo Ponciano e Craíbas, nós apreendemos cerca de 54 motos. Por quais motivos? É uma coisa agora no interior que a gente tem tendo várias denúncias. São essas cinquentinhas que as pessoas colocam, esses escapes conhecidos como coiotes. Barulhos ensurdecedores, não deixam as pessoas dormir, infernizam a vida das pessoas e a gente está apreendendo todas. Então, muita gente, foram uma média de 34 condutores inabilitados, sem capacete, foram quase todos. Enfim, uma série de irregularidades que iremos combater com policiamento ainda mais eficaz. Então, estamos diariamente com cerca de 30 a 40 policiais na região agreste do estado, intensificando essa fiscalização para coibirmos acidente, que a maior intenção do nosso batalhão não é tirar o pão da mesa daquele pai de família, e sim a gente preservar vidas humanas. São tantos casos, até posso dizer, absurdos, que a gente duvida até acreditar, né? De uma pessoa em uma moto, por exemplo, conduzir outras 3, 4 pessoas, colocando em risco até essas vidas. Sobre os acidentes, eu acho até que é interessante também, Tenente Coronel, que a gente comente sobre o perfil. A idade dessas vítimas, ela era entre 24 e 35 anos. Pessoas jovens, né? São pessoas jovens que estão perdendo suas vidas por causa de irregularidades que estão cometendo nas rodovias. A gente percebe aí que o protagonista principal de todo esse cenário fatídico, que a gente vê aí nas nossas rodovias, ainda são a imprudência no trânsito. É o condutor que ingere bebida alcoólica e vai trafegar. Então, vários acidentes vêm ocorrido na região agreste no final de semana. Para vocês terem uma ideia, no Hospital de Emergência do Agreste, tem alguns finais de semana, entre sexta, sábado e domingo, que entre 180 a 200 casos são dadas entradas no hospital por acidentes envolvendo motocicletas. Então é uma coisa crônica, é um verdadeiro câncer que a gente está tratando, só que a gente tem que tratar de forma sistemática, de forma a orientarmos essas pessoas, a conscientizarmos essas pessoas que elas estão morrendo de forma precoce, deixando filhos aí órfãos, deixando suas esposas, grande maioria aí viúvas, de forma precoce, como eu já falei, e a gente vai continuar combatendo isso. A presença do policial, ela combate esse cometimento de infrações. Só que durante esse período de pandemia, a gente também tem outras missões, e agora mais essa. A gente firmou, vale salientar que isso é de bom alvitre, a população saber, sobretudo do interior do estado, que o batalhão rodoviário, que se atém apenas às rodovias, nós firmamos agora um convênio com o Detran,
de forma que o batalhão rodoviário também agora vai poder autuar dentro dos perímetros urbanos dos municípios. Por quê? Porque quando os motociclistas e os condutores irregulares, quando viam o batalhão rodoviário fazendo bloqueio rodoviário na rodovia, eles corriam para dentro do município. E dentro do município, só quem faz as autuações é o batalhão de trânsito, que vem fazendo com muita maestria. Só que agora o batalhão rodoviário também irá dar esse incremento nos 102 municípios alagoanos, para que a gente possa combater com mais eficácia o número de infrações e, sobretudo, com vítimas fatais. Então, a gente tem feito esse trabalho aí em todo o interior do estado, a gente tem feito esse mapeamento, né, de forma que a gente já tem no nosso cronograma diariamente quais são os municípios que nós vamos fazer as fiscalizações. Nós temos uma série de solicitações, né, do Ministério Público no nosso gabinete para que nós façamos algumas fiscalizações em alguns municípios específicos onde estão a verdadeira Índia. Ninguém respeita trânsito em alguns interiores, em alguns municípios do interior. Então a gente vai passar agora a combater de forma mais eficaz esse tipo de situação para que a gente possa combater isso. A gente queria contar com o apoio do Ministério Público, que a gente já conta, mas continuar contando com o apoio dos vereadores, dos prefeitos, que às vezes quando nós chegamos lá, os prefeitos nos ligam, os vereadores nos ligam, achando que nós estamos ali, que poderíamos ser mais volúveis, né? A gente poderia flexibilizar mais as situações. Mas a gente tem passado para os mesmos que essas flexibilizações que nós estamos fazendo está acarretando em mortes dessas pessoas das rodovias, onde a sua grande maioria tem saído da zona rural, que é um tipo de tráfego completamente diferente, e vão para as rodovias, sem infelizmente ser alfabetizado, não ter habilitação, nunca terem passado por um centro de formação de condutor, e essas pessoas estão indo para as rodovias, estão morrendo e infelizmente matando pessoas que não têm nada a ver, né, que estão ali trafegando com seus familiares e estão se envolvendo em acidente por essas pessoas que não têm conhecimento nenhum de legislação de trânsito, né? E a população, Tenente Coronel, ela pode ser uma parceira, pode denunciar, entrar em contato com vocês também? Sim, a gente tem uma ferramenta bastante importante no nosso estado, né? A Segurança Pública disponibiliza para toda a nossa sociedade um número chamado 181, né? O Disque Denúncia. Qualquer denúncia que qualquer membro da nossa população do estado de Alagoas possa vir a querer fazer, só diz que é o 181, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo, não precisa se identificar, apenas a pessoa faz a denúncia e nós checamos todas. Todas elas nós iremos checar. E nos casos em que há realmente os casos em concreto, o batalhão rodoviário e todos os batalhões de áreas envolvidos com a segurança pública do estado, todas as forças policiais do estado, vão tomar as medidas cabíveis. Tá bom? Queria aproveitar o ensejo também, já que a gente está em tempo de pandemia, passar para a população que nós estamos com 6 barreiras sanitárias, fazendo com que todas as pessoas que venham de outros estados para o estado de Alagoas, não só pelos ônibus interestaduais ou por meios próprios, mesmo pelos seus carros particulares, estão tendo que ser fiscalizadas, estão passando por aferições de temperatura, entrevista pelos nossos policiais do batalhão rodoviário, para que a gente tenha um pouco mais de segurança nas vindas dessas pessoas. A gente tem 6 pontos, lá em Maragogi e lá em São José da Laje, e temos também em Novo Lino, em Ouro Branco, Delmiro Gouveia e Porto Real do Colégio. Então, todas essas pessoas, ao adentrarem ao nosso estado, passarão por entrevistas, né, e exames de medição de temperatura pelas nossas profissionais de saúde que estão em parceria conosco, para que nós minimizemos, né, e fazemos com que as pessoas não venham ao nosso estado trazer o Covid-19. Em caso de algum passageiro ou condutor ser flagrado ao adentrarmos no nosso estado com sintoma de Covid, imediatamente as profissionais de saúde, juntamente com os nossos policiais, a gente encaminha essas pessoas à unidade hospitalar mais próxima para que sejam medicadas, né, e recebam as orientações das autoridades sanitárias. Mais uma ação para tentar nos ajudar, né, ajudar toda a população aí a combater
esse novo coronavírus. Para a gente fechar, vamos deixar, na verdade, reforçar a mensagem de que as pessoas elas devem respeitar a lei, né? Exatamente. Sobretudo nesse momento de pandemia, as pessoas devem respeitar o decreto governamental, que o Batalhão Rodoviário está nas rodovias também, além de todas essas nossas atribuições, estamos também fazendo a fiscalizações nas vedações, né, que são preconizadas pelo decreto, ou seja, dos transportes intermunicipais, de passageiros, os complementares, os de cunhos turísticos, os transportes de lotação. Então, todos os dias a gente tem apreendido cerca de 10 a 15 veículos desde o início da pandemia. Então, a gente já tem uma média aí de quase 300 veículos apreendidos desde o dia 30 de março até o dia de ontem, de pessoas descumprindo o decreto governamental, de pessoas que pegam passageiros, querem burlar a fiscalização em carros particulares e não por táxis, e estão sendo flagrados pelo nosso policiamento, que trabalhamos junto com o pessoal da ASAL, que é a agência reguladora para esse fim. Todos esses veículos estão sendo apreendidos e encaminhados ao pátio do Detran, e são multas caras, né? Para que essa pessoa possa retirar o veículo, elas pagam multas caríssimas para que possam retirar os seus carros. E pasmem, tem pessoas que têm feito isso, têm tido seus carros apreendidos, têm tido seus carros liberados, e as pessoas ainda retornam a fazer o transporte remunerado, colocando em risco a saúde das pessoas. Então a gente pede para que as pessoas respeitem o decreto governamental. O governo já publicou em Diário Oficial um protocolo que poderá ser cumprido dependendo do nosso isolamento social. Então, a abertura do comércio ela vai depender só de você que está em casa, a respeitar o isolamento social, a fazer com que, para que o protocolo que foi editado pelo governo seja realmente cumprido, mas ele só vai ser realmente cumprido se você que está em casa permaneça em casa, isolado, evitando com que a propagação do vírus faça com que mais pessoas se contaminem e a gente cada vez mais perca, né, a possibilidade de voltarmos a abrir o nosso comércio e voltarmos à nossa vida normal. Muito obrigada, Tenente Coronel, pelas informações aqui, por conscientizar o pessoal que está nos assistindo. Nós estamos à disposição, o Batalhão Rodoviário está à disposição, somos parceiros da sociedade. Rodovia segura, essa é a nossa maior missão. Muito obrigada. Eu sempre gosto de reforçar que são vidas, né? Por mais que a gente não, às vezes, esqueça disso, até mesmo não tenha tanta consciência, mas são vidas, e vidas que têm famílias. Então, vamos nos cuidar, vamos nos proteger e também proteger essas outras pessoas com quem a gente convive, que a gente ama, tá? Exatamente, Mara. Gente, olha só. Agora a gente vai conferir um vídeo feito pelo jornalista Arnaldo Ferreira, em que ele faz uma análise sobre como a pandemia do novo coronavírus tem escancarado as mazelas que atingem o povo alagoano. Vamos conferir. A pandemia do coronavírus no Brasil escancarou as mazelas do país. Em estados pobres, como Alagoas, que tem alguns dos piores indicadores sociais, como de violência, de saneamento básico adequado, os problemas estão mais evidentes. No saneamento, por exemplo, apenas 20% dos 102 municípios têm saneamento básico. A situação é melhor na capital, 35% de áreas saneadas. Na cidade, que tem 1.100.000 habitantes, segundo o IBGE, eu estou dizendo que 700.000 pessoas vivem em áreas sem esgotamento sanitário. Situação que favorece a proliferação de mosquitos, como o da dengue, transmissor também da zika e da chikungunya. A contaminação de outras doenças, como tuberculose, a leptospirose transmitida pela urina do rato, e a proliferação de casos do coronavírus. O governo se defende dizendo que está construindo, desde 2015, através de uma parceria público-privada, 2 sistemas de esgotamento na parte alta da cidade, que devem ficar prontos no próximo ano. E quando isto acontecer, segundo o governo de Alagoas, 70% da capital terá saneamento básico adequado. E os outros 30%? Como fica? Pois é, fica essa pergunta no ar, né? E a gente continua falando sobre essa situação da pandemia do novo coronavírus. Vítima da Covid-19, faleceu neste domingo o empresário Gilberto da Costa Quintino, mais conhecido em Arapiraca por Gilberto da Farmácia Nacional.
Ele tinha 61 anos e estava internado há quase 30 dias aqui em Maceió. A esposa dele, Rosana Vital Rios, segue internada também aqui no nosso município. E a gente, infelizmente, passa também mais uma informação triste. A Arquidiocese de Maceió divulgou que o estado de saúde do bispo de Penedo, Dom Valério Breda, é gravíssimo. Ele está internado desde o dia 15 de abril, quando sofreu um AVC. Ele até chegou a melhorar, mas o quadro de saúde do bispo voltou a se agravar devido a uma reação alérgica intensa acompanhada de insuficiência renal. A igreja pediu aos fiéis muitas orações para a melhora de Dom Valério, que segue internado aqui em Maceió. E agora a gente vai conferir quais são os últimos destaques do dia de hoje no portal Gazeta Web. Acessando aqui o portal www.gazetaweb.com, a gente vê aqui para vocês quais são os principais destaques dessa manhã. Semadem emite alerta para risco de inundação às margens do rio São Miguel. Chuva que cai em Alagoas desde o fim de semana elevou para 3,55 metros o nível do rio. A gente tem aqui mais informações a respeito dessas chuvas. Sala de alerta prevê pancadas de chuva para hoje e amanhã aqui em Alagoas. 3 presos. Operação integrada apreende 41 quilos de maconha em veículos. A partir de amanhã, Marinha emite alerta de elevação de ondas de até 3,5 metros aqui em Alagoas. Chuva agravou situação. Vídeo, moradores da Barra Nova protestam por saneamento básico. Nós mostramos agora há pouco também para vocês. Falamos também sobre essa situação das buscas pelo garoto que está desaparecido e que os bombeiros retomaram, então, as buscas por esse garoto que desapareceu lá no Riacho de Canabrava. E em Satuba, durante bebedeira, jovem tenta matar prima com golpes de enxada. Essas e outras informações é só você acessar então aqui o portal Gazeta Web, além de você acompanhar quais são as principais notícias do dia de hoje para o mundo inteiro. Vocês também podem acompanhar a nossa programação ao vivo aqui no portal Gazeta Web, onde nós passamos ao vivo. E a gente agora vai falar, encerrando o nosso programa, falando sobre a campanha Junto Solidário, uma oportunidade para que você possa ajudar quem mais precisa, fazendo a tua doação de cestas básicas, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e de limpeza pessoal e também de limpeza em geral. A gente mostra que essa é uma campanha do Instituto Arnon de Melo e vamos ver o VT a partir de agora. Ajude os alagoanos que, neste momento, estão passando por alguma necessidade. Doe alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza. Pontos de arrecadação. Sede da TV Gazeta no Farol e no Quartel do Exército na Gruta de Lourdes. Uma iniciativa do Instituto Arnon de Melo. E a gente vai encerrando o programa de hoje. Amanhã a gente volta a se encontrar às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Muito obrigada pela tua companhia e até lá.